Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós sabemos que teu servo já é abençoado. Entendemos que ele é homem de Deus, veículo do Senhor. Sabemos que o Senhor vai usá-lo. E pedimos apenas que o Senhor venha impedir todo tipo de bloqueio, tudo que vem, ó Pai, para atrapalhar, para impedir que os teus servos recebam a palavra da verdade, da maneira que o Senhor desenhou, seja repreendido no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém. Poder se sentar, queridos, fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Prazer estar aqui com os irmãos. Em nome de Jesus. Queria que se abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 4. Muita unção de Deus, muita presença de Deus aqui, né? Quantos perceberam a presença de Deus nesse lugar, irmãos? Né? Muito gostoso a unção de Deus operando em nós. Aleluia. Quantos têm uma expectativa aqui de servir a Deus cheio do Espírito Santo? Amém? Queridos, antes de nós entrarmos na palavra, eu sinto a necessidade. Eu prego todos os dias praticamente, e o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias. Sempre antes de eu ministrar, eu tenho uma ordem do Senhor para deixar uma palavra para a igreja, que o Senhor está muito próximo. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus, e que o arrebatamento é para crentes cheios do Espírito Santo. Segundo a parábola das 10 virgens, 50% da igreja não sobe no arrebatamento. E não sobem porque não estão cheios do Espírito Santo. São pessoas que nasceram de novo, mas não têm óleo de reserva. Nós vamos enfrentar dias, queridos, que quem não estiver cheio do Espírito Santo não vai suportar. Já estamos enfrentando. Hoje no Brasil tem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja, porque os dias são maus e são difíceis. Se você não se encher do Espírito Santo, você não vai suportar a pressão dos últimos dias. Ouça isso, isso é palavra de Deus para nós essa noite. O nosso noivo está voltando, Jesus está chegando, irmãos. E há uma igreja embriagada com o mundo. Há uma igreja desprezando o Espírito Santo. Há uma igreja desapercebida. Uma igreja que não está atenta à voz do Espírito. Esses dias são dias em que o Senhor quer chamar a igreja para um tempo de muita comunhão com Ele, porque Ele quer encher a igreja dEle, encher com a vida dEle, irmãos, porque só cheio da vida de Deus você consegue vencer esse mundo. Deus chamou você para vencer, mas só se vence quem está cheio do Espírito. Amém? Só pode vencer nesses últimos dias crentes cheios do Espírito Santo. Deus não chamou você para a religião, Deus chamou você para ser um crente cheio do Espírito Santo. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado. Diga: Deus não te chamou para práticas religiosas. Diga: Deus te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, diga amém. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos ler um texto juntos aqui. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Acho que todo mundo achou, né? 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renove dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
eternas. Amém? Queridos, a palavra de Deus, ela fala de 2 nascimentos, ela fala de 2 vidas e ela fala de 2 mortes. Diga comigo, a palavra de Deus fala de 2 nascimentos, de 2 vidas e de 2 mortes, não é? Apocalipse 2, versículo 11 fala sobre o dano da segunda morte. Se existe a segunda é porque tem a primeira, não é? Em João capítulo 3 a palavra de Deus diz assim: o que é nascido da carne é carne, um nascimento, e o que é nascido do Espírito é Espírito, outro nascimento. Então há 2 nascimentos. Romanos capítulo 8, se você meditar em Romanos capítulo 8, você vai descobrir também que existe 2 vidas. Existe a vida carnal e a vida espiritual. A vida vivida na carne e a vida vivida no Espírito. Amém? Alguns meses atrás eu estava em Brasília pregando num velório, e aconteceu um fato comigo, eu achei muito interessante. Ali estava um homem, ele é um dos líderes da igreja católica em Brasília, e eu estava pregando naquele texto onde Jesus diz que deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. E quando eu acabei de ler aquele texto, de fazer a ministração, ali mesmo dentro daquele do cemitério, aquele homem pegou no meu braço, ele me puxou para debaixo de uma árvore, ele disse: olha, esse texto não tem deixado eu dormir, eu tenho perdido noites de sono com esse texto. Como que um morto pode sepultar outro morto? Um morto não tem nenhuma condição de sepultar outro morto. E aí eu comecei a ensinar aquele homem. Eu disse: olha, a Bíblia fala de 2 nascimentos, a Bíblia fala de 2 vidas e a Bíblia fala de 2 mortes. A Bíblia fala da morte física muito pouco, e a Bíblia fala muito sobre a morte espiritual. O que está acontecendo aqui é que tem uma pessoa morta uma vez e tem uma outra pessoa morta 2 vezes. A pessoa que está sendo sepultada, ela está morta 2 vezes. Ela está morta por fora e está morta por dentro. Ela está morta por dentro porque ela não nasceu de novo, ela não se tornou nova criatura. Se não nascer de novo, não tem como nascer do Espírito. Então ela está morta por dentro, o seu espírito não recebeu vida porque ela não recebeu Jesus. E ela está morta por fora porque o seu coração parou. Mas o homem que está sepultando, mas o morto que está sepultando o outro morto, ele está morto uma vez só. Ele só está morto por dentro, por fora ele está vivo. O espírito dele está morto porque ele ainda vive na prática do pecado, e o salário do pecado é a morte. Então a morte está operando no espírito dele por causa do pecado, mas ele ainda está vivo fisicamente porque o seu coração bate. Então tem um homem morto 2 vezes e tem um homem morto uma vez. O que está morto uma só vez, está morto espiritualmente, está pegando aquele que está morto 2 vezes, que o coração parou de bater, e está morto por dentro também porque não nasceu de novo. Ele está colocando ele sepultando esse morto. Então tem um morto uma vez sepultando um morto 2 vezes. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo diz assim, olha, versículo 16, Paulo diz assim: não fique desanimado, ainda que o seu homem exterior se corrompa. O homem exterior, irmãos, é o homem carnal. O homem exterior é a vida que o seu pai e sua mãe te deu. É a vida externa, é a vida da carne. Corromper aqui é ficar velho. Se você estudar essa palavra corromper aqui no original grego, você vai descobrir que corromper aqui é ficar velho. Então Paulo está dizendo, ainda que você fique velho por fora, ainda que o seu homem exterior com o tempo fique velho, contudo o seu homem interior, está falando de 2 homens, um homem exterior e um homem interior. Então ele diz, não fique desanimado, ainda que você fique velho. E não tem como, irmãos, o tempo vai passando, daqui a pouco eu e você nós vamos estar igual maracujá de gaveta, todo enrugado. Vai chegar uma hora que cirurgião plástico nenhum vai dar jeito em nós. Isso não tem como, o tempo passa, você envelhece. Eu lembro quando eu conheci Jesus, eu tinha 24 anos de idade, não é? E esses dias eu estava revirando as coisas lá em casa, eu peguei uma foto minha, quando eu havia convertido, e eu olhei para mim, irmãos, e eu descobri naquela foto que eu não tinha nem um pezinho de galinha. E hoje quando eu olho no espelho, eu descubro que eu não tenho um pé de galinha, eu tenho uma granja inteira na minha cara, né? O tempo passa, você envelhece, não tem jeito, não é? Por fora você envelhece. Paulo diz, não tem problema você envelhecer no corpo. Isso não é problema, irmão. Essa geração é uma geração enganada.
É uma geração que está sendo enganada, porque ela tem um tratamento com o corpo, mas não tem um tratamento com o espírito. É uma geração que está preocupada com a aparência, está preocupada com o físico, com a beleza exterior, mas não está preocupado com a vida interior, com a vida do espírito. Ei, a vida exterior não tem nenhum valor para Deus. A vida que tem para Deus, a vida que tem valor para Deus é a vida interior, é a vida do seu espírito. Então Paulo diz: ainda que você fique velho, o que não pode acontecer é o homem interior, é o homem espiritual ficar velho. Você não pode deixar que o seu homem espiritual fique velho. E como que eu faço para que o meu homem espiritual não fique velho? Quem aqui tomou café da manhã? Faz assim para me ver. Quem aqui almoçou? Quem já jantou? Quem ainda vai comer hoje antes de dormir? Diga comigo: eu passei o dia. Diga todos, diga: eu passei o dia cuidando do meu homem exterior. Agora deixa eu perguntar: quem aqui ficou um tempo hoje com a palavra de Deus, sim, horas lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus? Quem ficou? Levante a mão. Quem aqui orou pelo menos 2 ou 3 horas hoje? Pouquíssimos. Está vendo, irmãos? Como nós temos um cuidado com a vida exterior. Quem aqui fez exercício físico hoje? Até eu fiz, não é? Quem aqui foi na academia? Essa geração é uma geração que está preocupada com o corpo, está preocupada com o exterior, não é? Nunca se vendeu tanto livro para cuidar do corpo, nunca se desenvolveu tanto medicamento para cuidar do corpo. Existe uma expectativa aí que o homem vai chegar rapidinho a viver 100 anos. Há uma preocupação com o corpo, há uma preocupação com a beleza exterior. Mas Paulo diz aqui: irmãos, não se preocupe com isso, porque isso não é importante para Deus, ainda que isso tenha o seu lugar, não é? Paulo diz que o exercício físico, ele pouco é necessário, mas ele é necessário. Mas irmãos, essa geração de cristãos é uma geração que está sendo enganada pelo mundo, que está sendo enganada pela aparência. A palavra de Deus diz que Deus não aceita a aparência do homem. O que vale diante de Deus, irmãos, não é a vida exterior, e sim a vida interior. E Paulo diz aqui que a vida interior, ela precisa ser renovada, e ela precisa ser renovada dia a dia. Todos os dias você precisa renovar por dentro. Você pode até não se renovar por fora, irmãos, porque você não vai conseguir, não tem como, você não consegue vencer o tempo em relação ao seu corpo. Mas Paulo diz aqui que a vida interior, você pode edificá-la, e você deve edificá-la e construí-la todos os dias, dia após dia, até porque a sua vida exterior ela vai acabar uma hora, mas a vida interior ela nunca mais acaba, porque a vida que Deus colocou em você, ela é eterna. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que cuidar dela. Olhe mais uma vez o versículo 16: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, carne, se corrompe, fique velho, contudo o nosso homem interior, o homem espiritual, se renove dia em dia. Diga comigo: construir a vida interior. Todo mundo que não falar não vai para o céu. Construir a vida interior é dia a dia. Qual é o propósito de construir a vida interior? Construir a vida interior, irmãos, tem um propósito: vencer a vida exterior. Se você não construir a sua vida no espírito, se você não construir a vida interna, a vida externa vai destruir você. Eu prego pelo Brasil inteiro, irmãos, e eu estou cansado de pregar para igrejas que são verdadeiros cemitérios. Crentes vencidos pelo pecado, crentes vencidos por esse mundo, porque não tem uma construção espiritual, porque não tem uma vida diariamente construída pela meditação na palavra, pela oração, pela adoração. Eles não têm uma construção interior, eles têm uma construção aparente, uma construção, irmãos, de aparência. Carrega a Bíblia, vai a uma igreja, tem uma carteirinha de membro, tem todo o exterior de crente, né? Ouve a música de crente, frequenta ambientes de crente, mas não tem a vida de Deus construída dentro deles. Essas pessoas, irmãos, serão vencidas. Eu costumo dizer que o maior inimigo dos crentes não é o diabo. A igreja atual, irmãos, ela é tão enganada, ela está tão no engano, que ela está crendo até hoje que o maior inimigo da igreja é o diabo.
Os crentes pensam que o maior inimigo deles é o diabo. O diabo não é o seu maior inimigo. Ele é um inimigo seu, mas não é o maior. Até porque o diabo é um ser completamente vencido. Jesus venceu ele completamente e entregou ele à igreja vencido. Irmãos, eu não tenho medo do diabo. Falo com toda a sinceridade diante dos irmãos. Mas quando eu chego na frente do espelho, que eu olho para essa estrutura aqui, aí eu tenho medo. Eu não tenho medo do diabo, mas eu tenho medo dessa vida. Eu tenho medo desse homem carnal. Irmãos, Geraldo na carne, é um desastre. Se eu não construir a vida interior, essa vida exterior, carnal, porque você se converteu, você nasceu de novo, você se tornou nova criatura, mas a sua carne não se converteu. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga para ele: a sua carne não se converteu. Vamos ser verdadeiro aqui. A sua carne, quem que tem muitos anos de crente faz assim? Eu tenho mais de 25 anos de crente. Deixa eu te perguntar aqui, quem aqui que a sua carne continua ainda gostando do pecado? Levanta a mão. A minha continua. Eu estava pregando para 250 pastores agora em São Paulo. E aí eu chamei um homem ali à frente. Aquele homem tem 75 anos de idade. Ele nasceu num lar evangélico. Ele tem 50 anos de ministério. 50 anos que aquele homem é ordenado. E eu chamei ele à frente de 250 pastores. E eu perguntei assim para ele: o senhor tem 75 anos de crente, o senhor nasceu no lar cristão, o senhor tem 50 anos que o senhor é pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui na frente desses 250 pastores. O senhor não tem mais vontade de pecar, não? A carne do senhor não clama mais por pecado, não? Ela não cobiça, não, quando ela vê uma mulher bonita, quando ela tem a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, né? Quando ela tem a oportunidade de soltar uma mentirinha para resolver uma situação. Sua carne não tem mais esses problemas, não? Você já venceu tudo isso. E aquele homem pegou aquele microfone e disse: meu filho, a minha carne, ela continua desejando o pecado. Da mesma forma quando eu tinha 18 anos de idade. Porque, irmãos, o propósito de Deus é que a vida interior cresça dentro de você a ponto de vencer a vida exterior. O maior inimigo a ser vencido não é o diabo. O maior inimigo a ser vencido é você mesmo. É a sua carne, é os seus desejos. Porque o homem, irmãos, mesmo nascido de novo, se ele não construir uma vida interior, se ele não construir a vida do Espírito, irmão, ele vai ser vencido pelo pecado. É interessante como que os cristãos não têm ideia dessa vida. Eu evangelizei um rapaz aqui em Goiânia por muito tempo e cheguei a pregar para ele. Ele chegou a fazer uma decisão por Jesus, mas ele não se firmou muito. Ele ficava uma vida assim, uma hora estava na igreja, outra hora não. Eu encontrei, depois de muitos anos, eu encontrei lá no centro de Goiânia. Aí conversei com ele, disse: como que você está? Como que está a sua vida? Ele disse: olha, agora eu estou bem, agora eu estou na vitória. Ele disse: pastor, agora eu estou pisando no diabo. Eu disse: você está pisando no diabo? Disse: agora eu estou, pastor, agora eu estou vencendo, estou pisando no diabo. O senhor quer ver? E eu falei: e dá para ver? Ele falou: dá para ver. Eu falei: então me mostra, eu quero ver você pisando no diabo. Aí ele desamarrou o sapato, irmão, tirou o sapato e tirou um papelzinho. De dentro do sapato estava escrito assim: diabo. Eu disse: isso aí não tem nenhum valor contra o diabo. O diabo não tem medo de um papelzinho escrito diabo dentro do seu sapato. O diabo tem medo da vida que está dentro de você, que é uma vida poderosa, que cheia do Espírito, arrebenta com ele. Estou pregando em São Paulo, chega uma mulher que tinha muito problemas de demônios. Os demônios vinham na casa dela, derrubavam as coisas na casa dela. Aí ela foi num lugar e fez uma campanha, e o pastor deu uma rosa ungida para ela. Ele disse: olha, você vai pegar essa rosa, você vai levar para casa e colocar essa rosa lá. Quando essa rosa murchar, todos os demônios vão sair da sua casa. E ela levou aquela rosa para casa e colocou a rosa lá. Depois de 3 dias, a rosa murchou, irmãos. Ficou bem murcha a rosa. E a rosa ficou murcha e todos os demônios ficaram lá. Porque o diabo não tem medo de rosa. O diabo tem medo da sua fé construída em Cristo Jesus. Se você não construir a vida interior, você vai ser vencido por você mesmo. Você vai ser vencido pelos homens, você vai ser vencido pelo pecado, você vai ser vencido pela televisão, você vai ser vencido pela internet. Não tem como, irmãos. Só a vida interior vence a vida exterior. Deixa eu te mostrar um texto aqui, que é palavra de Jesus, não é palavra de pastor, é palavra de Jesus, para você ver como é sério essa questão, que você nasceu de novo, tem uma vida de Deus dentro de você, mas o seu exterior, irmãos, ainda continua corrompido. Paulo fala assim: olha, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo.
Aí ele diz assim: isto é o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que o pecado, não os pecados, mas o pecado habitava nele. E a palavra habitar ali no grego é residência, é morada. No seu espírito, irmãos, hoje habita o Espírito de Deus. No seu interior habita o Espírito de Deus. Dentro de você está a vida de Deus, mas no seu exterior, irmãos, ainda continua uma vida carnal que precisa ser destruída. Se você não destruir essa vida carnal, se você não destruir a sua carne, ela vai destruir você. Olha esse texto aqui, Jesus em João. Abra sua Bíblia aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. O apóstolo Paulo diz que o pecado morava na carne dele, irmãos. Você precisa desenvolver a vida interior para você vencer a vida exterior, a vida da carne. João capítulo 6. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 63. Jesus diz assim: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Olhem para mim. A palavra Espírito aí na sua Bíblia, irmãos, a letra é letra maiúscula ou letra minúscula? Não está falando do Espírito de Deus, está falando do seu Espírito. Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. Essa palavra vivificar significa dar vida novamente. Por que dar vida novamente? Porque Deus já tinha entregue a vida para o homem lá no Éden. Mas quando o homem aceitou o pecado, a morte entrou no homem. Mas quando o Espírito de Deus entra no homem, dá vida novamente a ele, devolve a vida do Éden para o homem. Mas a carne que está no homem, Jesus diz que ela para nada serve. Faz assim com a sua mão, todo mundo. Quem não fazer não vai para o céu. Diga comigo: quando eu arrependi dos meus pecados, confessei Jesus como meu Senhor, Deus pegou o Espírito dele e tchup. Não, com esse tchup aí não entra não. Tem uns que fez assim. Vai lá de novo, fala: no dia que eu recebi Jesus, que eu entreguei a minha vida a Jesus, debaixo de arrependimento, que eu confessei Ele, Deus pegou a sua vida, que é o Espírito Santo, que é a vida eterna, que é a vida que nunca acaba, tchup, quase entrou. Fala: no dia que eu recebi Jesus, confessei Ele por fé, recebi Ele como meu Senhor, Deus pegou o Espírito de vida, tchup. Agora faça assim, aqui dentro, faz direito, bonitinho. Aqui dentro habitava a morte, porque eu estava na margaça, no pecado. Levanta a mão, bonito. Diga: mas Deus, quando eu nasci de novo, pegou o seu Espírito, pegou a sua vida, tchup. Diga: e o Espírito de Deus pegou o pecado, não os pecados, o pecado. Diga: Deus, através do Espírito Santo, pegou o pecado. Não, você está jogando o pecado aqui no 85. Vai lá de novo. Tem que fazer tudo de novo. Vai lá. No dia que eu criei em Jesus, recebi Ele, disse: Jesus, tu és o meu pastor, o meu Deus, o meu Salvador. Diga: o Pai pegou a vida dele, a vida que nunca acaba, e Deus pegou o pecado que estava dentro de mim. Agora quase foi. Diga: eu confessei, Jesus, tu és o meu Deus. O Pai pegou ele, pegou o pecado. Diga: agora aqui dentro tem uma vida poderosa, a vida de Deus. Amém? Diga: é a segunda vida, porque a primeira o meu pai e minha mãe me deu. Quem está me entendendo, diga amém. Né? Esse cara aqui, vou chamar esse cara aqui, vem cá. Come here, please. Come on. Cara bonito, né, irmão? Vocês arrumaram um pastor bonito, né? É verdade que a esposa é bem mais bonita que ele, né? Quantos anos você tem? 31. 31 anos, tá querendo enganar nós, hein?
Como que é o nome do seu pai? Damásio. Benção. Damásio, ó. Como que é o nome da sua mãe? Elaine. Elaine. Diga comigo, há 31 anos e 9 meses atrás, o Damásio, mas a Elaine não tinha televisão. Goiânia estava fazendo frio. Ele olhou para ela. Diga, ela entendeu a senha. 9 meses depois, aqui quem apareceu? Diga, o pai dele e a mãe dele deu uma vida para ele. A Bíblia chama dessa vida de psique. É daí que vem a palavra psicologia, psiquiatria, o estudo do ser humano. Diga, o Damásio e a Elaine deu a esse homem uma vida. Diga, a vida carnal, psique, a vida que o homem dá. Aí ele começou a crescer, foi crescendo, desenvolvendo. Quando ele estava ali com uns 9, 10, 11 anos, começando a entender as coisas, aí o Damásio disse o seguinte: olha, agora meu filho, você já cresceu, já desenvolveu, eu vou matricular você numa escola para você aprender a pecar. Tem alguém aqui que foi matriculado numa escola para aprender a pecar, irmãos? Tem alguém? Tem não? Ninguém aqui não foi matriculado numa escola para você aprender a pecar, para você aprender a mentir, enganar as pessoas, ter maldade no coração, perversidade, roubar, adulterar, né? Ficar cheio de possuído de coisas por causa de uma mulher, por causa de um homem. Ninguém nunca foi ensinado numa escola a fazer isso. E por que você aprendeu? E por que você fez tão bem? E por que eu aprendi e fiz tão bem? Porque o pecado habita na minha carne. Davi diz assim: em pecado a minha mãe me concebeu, a semente do pecado da minha mãe passou para mim. Ele cresceu, desenvolveu e começou a desenvolver uma vida de pecado, sem que ninguém ensinasse ele a pecar, porque o pecado habita na carne humana. Você não precisa ensinar os seus filhos a pecar, eles vão aprender sozinho. Aliás, irmãos, está cheio de filhos de crente na igreja não nascidos de novo. Porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Tem que se arrepender. Está cheio de filhos de crente, filhos de pastores. Hoje nós estamos fazendo evento para filhos de pastores, para ensiná-los sobre o arrependimento, para ensiná-los que eles devem se arrepender e passar pelo mesmo processo que seus pais passaram. Gente que cresceu dentro da igreja, irmão, e não nasceu de novo, desenvolveu uma vida religiosa, porque é muito fácil você aprender as coisas com os crentes, irmãos. Aliás, a igreja no Brasil está cheia de gente não nascida de novo, porque tem 2 evangelhos sendo pregados no Brasil. Primeiro é o evangelho para as pessoas viverem na terra, é o evangelho de ganhar o carro novo, é o evangelho de ganhar a casa nova, é o evangelho de ganhar dinheiro. Vem que Deus vai te abençoar, vem que Deus vai te curar, vem que Deus vai fazer isso, isso e aquilo. Esse é o primeiro evangelho, e esse evangelho atrai mais, porque tem muita gente que gosta disso. Jesus disse que tinha uma galera que andava atrás dele só por causa do marmitex, queria nada com ele, não é? E tem um outro evangelho sendo pregado, que eu creio que é o evangelho que essa igreja está pregando, que é o evangelho do arrependimento, o evangelho de nascer de novo, se tornar nova criatura, abandonar o mundo, andar em Deus verdadeiramente. Mas esse homem, ele cresceu e ele começou a desenvolver uma vida de pecado, de pecados, porque o pecado já está nele. Se você estudar o livro de Romanos, nos primeiros capítulos você vai encontrar a palavra pecado no singular, mas do capítulo 4, 5 para frente você vai encontrar a palavra pecados no plural. Pecado é árvore, pecados são os frutos. Então esse homem começou a produzir frutos do pecado, frutos da carne dele. Ele começou a desejar a mulher que não era dele, ele começou a mentir, ele começou a enganar, ele começou a fazer as coisas igualzinho o mundo está fazendo. E por ele desenvolver uma vida de pecados, o espírito dele morreu, a morte começou a operar dentro dele. Quando foi que você se converteu? Nasci na igreja. Você nasceu aqui na igreja? O cara nasceu na igreja. Que bênção, glória. Mas você nasceu de novo, né? Quando foi que você nasceu de novo? Eu tinha uns 16 anos. Então diga comigo, 16 anos de idade, ele nasceu de novo. Amém? Ele nasceu de Deus.
se arrependeu, confessou Jesus, a vida de Deus entrou nele, e essa vida está nele. Agora diga comigo, mas o Eduardo carnal continua querendo governar a vida dele. Pode sentar. Hoje você que nasceu de novo tem duas vidas em você. Tem a vida de Deus que está dentro de você, e tem a vida da carne que seu pai e sua mãe te deu. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essas duas vidas estão em você agora. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que você desenvolva a vida interior, para que a vida de dentro domine sobre a vida de fora. Posso ouvir um amém? Diga comigo, a vida interior deve dominar sobre a vida exterior. Irmãos, ouça isso. Eu sei que isso é muito forte, mas grande parte da igreja hoje, queridos, ela vive literalmente no pecado, porque ainda não entendeu isso, ainda não entendeu a necessidade de construir uma vida espiritual que possa vencer essa vida carnal. Pastor, é possível uma pessoa andar em santidade? É totalmente possível. É possível uma pessoa vencer os seus desejos carnais? É totalmente possível. É possível viver sem pecar? É possível, desde que você viva uma vida cheia do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Desde que você construa a sua vida espiritual, né? Eu estava esses dias pregando numa igreja, e eu achei muito interessante a palavra do pastor. Antes dele me entregar o microfone, ele disse assim para mim: pastor, eu trouxe você aqui para um avivamento. Eu trouxe você aqui para avivar essa igreja. Eu trouxe você aqui para você pregar e esse povo ser ressuscitado. Eu disse: querido, a coisa não é bem por aí não. Eu posso vir aqui pregar e sapatear e fazer um barulho aqui, e trazer até uma aparência de avivamento, mexer com o emocional do seu povo, mas eu quero dizer uma coisa para você: avivamento não é uma coisa que acontece numa noite. Você não ressuscita uma igreja com uma pregação. O evangelho é prática, irmãos. O Brasil é um país extremamente místico, está cheio de crentes místicos. Deus não é mágico, Deus é um construtor. A maioria dos crentes estão relacionando com Deus como se ele fosse um mágico. Chegou uma irmã para mim agora em Brasília, acabei de ministrar, ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, eu tenho uma situação na minha vida que precisa mudar. Eu disse: pois não, querida, que é a situação? Ela disse: eu moro com um homem, ele não é o meu marido, ele tem uma outra mulher, ele é casado com a outra, mas ele vive com ela e comigo há muitos anos, e eu quero que o senhor ore para que ele largue lá a mulher dele e viva comigo. Eu falei: querida, esse trabalho eu não posso fazer, porque esse trabalho quem faz ele é a mãe de Ná. Eu falei: a senhora tem que ir na macumba para a senhora fazer isso que ela quer fazer. Eu sou pastor, eu não sou macumbeiro. Deus não é um mágico, irmãos. As pessoas querem receber as coisas de Deus assim, ó, tum. Quer ver? A maioria dos crentes vem para a igreja para receber bênção. O que você vai fazer na igreja? Vou lá receber minha bênção. Os crentes vêm para receber, eles não vêm para dar. É por isso que a maioria dos nossos cultos estão mortos, porque vem um monte de gente, queridos, que passa a semana inteira comendo todo o lixo da internet, comendo todo o lixo da televisão. Gente que passa a semana inteira e não ora, semana inteira e não adora, semana inteira no jejum, semana inteira não tem comunhão com a palavra. Aí ele vem domingo para receber, enquanto ele deveria vir, irmãos, para dar. Eu estou chegando da África, e eu preguei em alguns lugares da África, eu achei muito interessante, porque aquele povo, irmãos, eles não têm nada, nem comida. E o primeiro culto lá eu fiquei muito surpreso, porque quando eu acordei, eu escutei uma música, o pastor disse: pode tomar banho e se arrumar, porque o culto já começou. Era 8 horas da manhã, na Tanzânia, na divisa com o Quênia, e eles já estavam adorando 8 horas da manhã. Eu cheguei lá no lugar do culto, quase 10, e eles adoraram mais umas 2 horas. Eu peguei o microfone e o pastor disse: só você pode pregar o quanto você aguentar. Eu preguei, irmãos, quase 3 horas de pregação. Terminei de pregar, o pastor ministrou a ceia, e eles começaram a adorar, e eu fui embora para casa, e de lá eu escutei a música. Era 5 horas da tarde, e eles estavam ainda adorando. O culto tinha começado 8 horas da manhã. A maioria deles havia 2 dias que não comia nada.
Não tinha nenhum instrumento bonito como esse. Não tinha vozes lindas como tinha aqui essa noite. Só tinha duas crianças batendo um tamborzinho e louvando a Deus. E eles sapateando numa poeira, sapateando numa terra, com os pés rachados, descalços. 4, 5 horas adorando a Deus. Você prega 3 horas e eles ficam ali comendo a palavra de Deus, como se fosse um banquete, literalmente. Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas a sedenta, até o amargo é doce. Sabe qual é o problema dessa geração, irmãos? E o problema do Brasil, da igreja brasileira? Um povo farto, irmãos. Uma igreja envolvida com o mundo. Uma igreja morta no espírito, vivendo apenas de aparência, de culto em culto, irmãos. Cantar não significa ser espiritual. Levantar as mãos, qualquer pessoa faz isso. Preguei numa igreja esses dias sobre novo nascimento. Fiz um apelo. O vice-pastor da igreja veio receber Jesus. Eu fiquei escandalizado, a igreja ficou escandalizada. E aquele homem confessou ali, irmãos, que nunca havia nascido de novo, que nunca havia se convertido. Ele foi à frente e recebeu Jesus, o vice-presidente da igreja. 17 anos na igreja. Foi para a igreja por causa de uma moça. Sabe o que aconteceu? Ele aprendeu a ser crente. Como tem muita gente que aprendeu a ser crente. Irmãos, a igreja evangélica hoje ela é atraente. Ela tem música ao vivo, tem música de qualidade. Esses dias eu ouvi um negócio do músico, eu não sei até que ponto que isso é verdade, que o Roberto Carlos disse: eu quero os melhores músicos do Brasil. Aí disseram para ele: então vá às igrejas evangélicas, que é onde estão os melhores músicos. A igreja brasileira ela é atraente, tem gente na porta para te receber, tem gente para orar com você, tem gente para anotar o seu endereço para fazer uma visita, tem música ao vivo, é agradável, tem gente que ora, você recebe palavra ali no púlpito, que as coisas vão melhorar na sua vida, e as pessoas vêm, irmãos, por um evangelho que não é o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho do arrependimento de pecados, não é o evangelho do nascer de novo. Queridos, comece a observar o novo nascimento hoje. Márcio Valadão, pastor lá da Lagoinha, esteve aqui em Goiânia com alguns pastores de Goiânia, segundo ele, os principais pastores. E ele era o preletor, ele queria dar a palavra. E ele disse assim: irmãos, quando eu conheci Jesus na década de 60, nós éramos pouquíssimos crentes no Brasil. Aí ele deu um sorriso e disse assim: mas nós éramos crentes mesmos. Eu entendi aquilo. Eles eram crentes nascidos de novo, crentes que viviam em Deus, crentes envolvidos com a vida de Deus. Irmãos, nós temos uma geração de crentes carnais, uma geração de crentes que está preocupado com a vida exterior e não com a vida interior. Crentes que tem anos que você encontra na igreja, ele nunca jejuou, não sabe o que é jejum. Crentes que você encontra está anos na igreja, não ora 1 hora por dia. Irmãos, Jesus estabeleceu o mínimo de oração para um crente. Jesus chegou para os discípulos ali no Getsemane e disse para eles: vocês não podem orar nem por 1 hora. Eu tenho um relógio de cronômetro, porque eu cronometro o meu tempo de oração. Hoje eu orei, deixa eu colocar aqui para você. Não que eu quero me colocar aqui como um fariseu. Hoje eu orei pouco. Não quero me colocar aqui como um fariseu. Cadê o negócio? Estava aqui hoje. Cadê? 2 horas e 49 minutos. Uma igreja que não ora, irmãos. Gente que não medita na palavra de Deus, que não alimenta do pão vivo. Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como que você vai viver em Jesus se você não alimenta dele, queridos? Como que você vai ter vigor espiritual para dizer não ao pecado? Nesse evento de 250 pastores que eu estava pregando, pastores e pastora, acabou o evento, eu fui para o hotel. Chega no hotel, o telefone tocou, era minha esposa, conversei alguns minutos com ela, desliguei o telefone tocou de novo. A recepção disse: olha, é uma mulher. Pensei, deve ser minha esposa de novo. Era uma mulher que estava no evento. Ela disse assim: eu quero ir aí no hotel, eu preciso ir no hotel conversar com o senhor. Eu disse: querida, eu não te recebo aqui no hotel. Ele disse: você pode me receber na recepção. Eu não te recebo também na recepção. O senhor pode me receber na porta do hotel. Eu falei: eu não te recebo nem do outro lado do hotel, nem do outro lado da rua. E ela insistiu, eu disse: se você continuar insistindo, eu vou falar com o seu pastor. Aí ela disse assim: pastor,
Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não confia no senhor, não? Eu disse: é exatamente isso, querida. Eu não te recebo aqui porque eu não sou confiável. Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Mas eu te prometo que amanhã eu chego meia hora antes do evento lá e te recebo lá no evento. E converso com você lá no altar, na frente de pessoas. Mas aqui eu não te recebo porque você acertou, você matou a charada. Eu não confio em mim, eu não sou confiável. Quem está me entendendo? Estou dentro de um ônibus, pega agora um ônibus para São Paulo. Fui até Itubiara com um amigo meu, ia pregar em Barretos, aí fui de ônibus. Era tarde da noite, umas 10 horas da noite quando eu peguei o ônibus. E o ônibus vazio. Fui, sentei bem no meio do ônibus. Aí de repente entrou duas mulheres. Nada contra, mas era duas loiras. E elas com uma máquina fotográfica, eu vi que elas estavam chapadas, né? Mulher já gosta de rir. E bêbada ainda, né? E a outra batendo foto. Aí eu percebi que uma ia viajar e a outra ia ficar. Aí quando o ônibus saiu, aquela mulher veio andando pelo corredor. E ela veio na minha direção. Eu disse: não é possível, com tanto banco vazio, essa pomba-gira vai sentar do meu lado. E eu estava com a Bíblia da minha esposa, que é maior que a minha. Aí eu peguei a Bíblia da minha esposa e coloquei do lado. A pomba-gira sentou em cima da minha Bíblia. Aí eu cutuquei ela e disse: você sentou em cima da minha Bíblia. Ela: ai. Aí o ônibus mal saiu, ela virou para mim e disse assim: posso deitar no seu ombro? Eu disse: pode não. Ela disse: por quê? Eu disse: 5 motivos pelos quais você não pode deitar no meu ombro. Falei: número 1, sou casado. Número 2, sou pastor, sou crente. Número 3, sou pastor. Número 4, não quero trair minha esposa e nem minhas filhas. Número 5, Deus está me vendo. Até a cachaça dela sarou. Eu não sou confiável, irmãos. A carne, essa carne maldita, ela ama o pecado. Jesus disse aqui: olha, é o Espírito que recebe vida. A carne continua sendo o mesmo, ela não serve para nada, só para carregar você. O seu corpo é só para carregar você, irmãos. Seu corpo é para você trabalhar, para carregar a vida de Deus que está dentro de você. Se você é casado, para ter sexo, para você trabalhar, só para isso. Mas não confie nele, nas obras dele. É interessante como que essas coisas são separadas. A palavra de Deus diz que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos. Parece que os crentes não entenderam isso até hoje. A sua carne é inimiga do seu Espírito, porque o seu Espírito, ele te puxa para Deus, e a sua carne te puxa para o pecado. Pastor, isso é assim? Pega Romanos capítulo 8 e leia. Irmãos, eu peguei Romanos capítulo 8, eu li ele 80 vezes. Eu peguei Colossenses capítulo 6, eu li 60 vezes. Agora estou lendo Efésios 50 vezes. São capítulos que nos ensinam sobre a vida da carne e a vida do Espírito. Paulo em Gálatas diz que o Espírito, ele tem frutos, mas a carne tem obras. A carne produz obras, irmãos, ela não produz frutos. Deus não está à procura das suas obras, irmão. Deus está à procura dos seus frutos. E você só pode frutificar para Deus se você edificar a vida do Espírito. Porque por fora você nunca vai servir a Deus. Sua carne, quando você diz para ela: carne, vamos orar, ela disse: não, vamos comer churrasco. Eu fiz um jejum uma vez, fiquei 21 dias comendo alface e tomate. Irmãos, nos últimos dias eu olhava para uma folha de tomate, para uma folha de alface. Aquilo não era uma folha de alface, aquilo era uma picanha com a gordura na beira. E depois de 21 dias de jejum, eu entrei para o meu quarto cheio de justiça própria, porque afinal de contas eu tinha ficado 21 dias só comendo alface e tomate. Então eu entrei assim mais ou menos de peito estufado, né? Eu jejuei 21 dias, eu estava me justificando na presença de Deus. O Espírito Santo veio a mim e disse assim: fique 5 dias sem comer e sem beber. Eu não fiquei 5, eu fiquei 3, quase 4, 3 dias e pouco. No terceiro dia, irmão, depois de 21 dias comendo alface e tomate, 3 dias sem comer e sem beber, minha esposa chegou para mim e disse: bem, hoje é aniversário do filho do irmão, nós temos que ir no aniversário. Eu disse: você não entendeu, minha filha, olha para mim aqui, você quer que eu vou em aniversário nesse estado que eu estou? Senão você tem que ir, porque não tem nenhum pastor aí, e tem que ter um pastor no aniversário. Pastor é assim, né, irmãos? Ele entra em tudo quanto é tipo de fria. E aí eu fui, irmãos, eu disse para minha esposa: eu não vou entrar nessa casa, porque lá tem churrasco.
Cheguei na porta da casa, irmão, logo eu vi a fumacinha sair na churrasqueira. Falei, bem, eu não entro nessa casa, em nome de Jesus, não entro. Aí eu fiquei na garagem da casa. Aí veio uma mulher, irmãos, com uma criança de colo e sentou do meu lado. Quando aquela mulher sentou do meu lado, a criança começou a chorar, ela enfiou a mão na bolsa e ela arrancou uma papinha. Quem conhece aquelas papinhas de bebê? Aquilo é picanha triturada que tem lá dentro, viu? E aí ela abriu aquela papinha. Tchau. Quando ela fez assim, tchau, meu olho fez. E aí ela pegou uma colher assim, colocava a colher na papinha e ia na boca do menino. E colocava a papinha na boca do menino, o menino fazia assim, empurrava para fora. E eu fiquei olhando aquilo. E ela colocava de novo. Tchau. Colocava na boca do menino para fora. Aí ela colocava de novo e dizia, olha o aviãozinho, abre o aeroporto. E eu abri todos os aeroportos do lado dela. Como eu queria aquela papinha, irmãos. Eu disse, esse menino não comer essa papinha, eu vou dar um murro na cabeça desse menino. Irmãos, quando terminou o meu jejum, responde para mim, o que eu comprei? Responde para mim, o que eu comprei? Pensa um trem ruim aquela papinha. Mas eu fui no supermercado e comprei uma papinha daquela. E aí, irmãos, eu vi o tanto que a minha carne é miserável. Como que ela ama comer. E aí eu aprendi, irmãos, pelo Espírito a dar ordem ao meu corpo. Eu dou ordem à minha alma, aprendi com Davi. E eu aprendi com Dave Robertson da ordem ao meu corpo. Porque Davi diz, minha alma, louve ao Senhor. Davi nos ensinou a dar ordem à alma, que são os nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos. Mas o Dave Robertson me ensinou, irmãos, a dar ordem ao meu corpo, para ele não fazer o que ele quer. Porque ele precisa ser governado. O seu corpo, irmãos, tem que ser escravo do seu espírito. Se o seu corpo não for escravo do seu espírito, cedo ou mais tarde você vai fazer caca. Se o seu corpo não estiver submetido ao seu espírito, cedo ou mais tarde você vai cansar de ser crente. Tem gente que está aí sentado, irmãos, e está cansado de ser crente. Não aguenta mais ouvir sermão de pastor. Não aguenta mais a ladainha de crente. Sabe por quê? Porque viveu toda uma vida na carne. Ele nunca aprendeu a viver no espírito. E chega uma hora cansa, irmãos. Porque a carne, ela não quer nada com Deus. A carne, ela quer com o mundo. Ela quer com o pecado, ela quer com o barzinho, com o cinema, com a internet, com a TV. Mas com Deus ela não quer. Faz uma proposta para a sua carne. Diz, carne, nós vamos orar em línguas a noite inteira. Diz, eu entrei dentro de um avião para ficar 12 horas dentro daquele avião. Falei, meu Deus, o que eu faço 12 horas dentro de um avião? Aí Deus veio para mim e disse, é fácil. Você pode orar 12 horas. Irmãos, eu fiquei 12 horas dentro daquele avião orando em línguas. Que você não precisa orar em línguas gritando, você pode orar em línguas baixinho. Fiquei 12 horas orando em línguas. Porque a palavra diz que aquele que ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus. Quando eu desci ali, irmãos, do outro lado do mundo, da Europa para a Ásia, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas você está achando que a minha carne queria ficar 12 horas dentro daquele avião? Que tem lá não sei quantos canais de televisão para você assistir filme, que tem lá não sei quantos canais de música, tem tanta coisa dentro daquele avião, tanta comida, tanta coisa para você fazer, conhecer pessoas diferentes, conversar com pessoas de outras nações. Há tanta coisa interessante ali. Mas eu disse para a minha carne, nós vamos orar 12 horas dentro desse avião. Ou você governa a sua carne, ou ela governa você, irmãos. Ou você tem domínio próprio, ou você vai ser vencido pela sua carne. E esse domínio é quando você edifica a vida interior. A sua carne, irmãos, ela se alimenta de comida natural, arroz, feijão, carne. Mas o seu espírito não. O seu espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. O seu espírito se alimenta quando você está adorando a Deus. O seu espírito se alimenta quando você está orando, aí ele está se fortalecendo. Deixa eu terminar aqui com os irmãos em Judas. Vai comigo para Judas. A vida no espírito é uma construção, irmãos. Judas é o penúltimo livro da Bíblia. A vida espiritual é uma construção. Se você não construir a vida interior, você vai ser vencido.
Judas, lê comigo o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu sei que aqui não tem isso, irmãos. Sei que nessa igreja aqui não tem isso, mas na minha igreja tem. Inveja, gente que promove divisão, que fala mal de líder, que fala mal de ministro, gente que faz fofoca entre o povo, que acende as fogueirinhas da carne, gente possuída de inveja, gente que não consegue ver o sucesso do outro. Quem são esses, pastor? Esses são os crentes sensuais. Estuda aqui no original, quer dizer aquele que não tem o Espírito. Ele nasceu de novo, mas não tem a vida do Espírito. Não é que ele não tem o Espírito, ele não tem a vida do Espírito. Ele é um crente, porém um crente carnal. Para você entender melhor, é só você estudar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda. Porque não tem uma igreja mais carnal em toda a Bíblia do que a igreja de Corinto. Judas está tratando disso aqui. Gente, irmãos, que converteu, mas não construiu a vida espiritual. Passou-se o tempo e ele vive igualzinho o homem natural. Está cheio de crentes que vivem como o homem natural. Como que vive o homem natural? O homem natural não ora, irmãos. O homem natural não adora a Deus. O homem natural não lê a Bíblia. O homem natural não jejuma. Está cheio de crentes assim que vivem assim, ou que fazem, mas fazem muito pouco. E aí eles se tornam crentes sensuais, crentes carnais. E aí eles promovem divisões, promovem confusões. Eles são carnais. Você não tira nada espiritual deles. Você não tira a vida deles. Você espera que eles adoram, mas eles não têm vida para adorar. Estava pregando em Brasília esses dias, o pastor quase bateu no povo. Irmão, levanta a mão, irmãos. Faz isso, faz aquilo. Ele passou o louvor todo dizendo: faz isso, faz aquilo outro. Quando terminou o culto, eu levei lá para o hotel. Eu falei: querido, não adianta você tentar levantar a mão de defunto, porque quando você soltar a mão dele, vai cair de novo. Eu falei: me permita ser sincero. Você tem uma igreja que não vive no Espírito, um povo que não é espiritual. Se você não orar no microfone, eles não oram também. Se você não mandar eles fazerem, eles não fazem. Porque é tudo mecânico, é tudo carnal. É um aprendizado e não uma vida. Irmãos, Deus não chamou você para algo exterior. Deus chamou você para algo interior. Uma vida que flui em você. Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu espírito, fluirão rios de águas vivas. Eu sei que a maioria de vocês passaram a madrugada passada orando. Vou falar um negócio para vocês, irmãos. A grande maioria das igrejas não fazem isso. E é a grande mesmo. Mas ele ensina aqui como nós podemos nos edificar. Ele diz: irmãos, em relação a vocês, vós porém, amados, edifiquem, construa a sua vida espiritual, orando no Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Dá glória a Deus. Deixa eu ver mais alto. Quem aqui tem o Espírito Santo? Dá glória a Deus. Diga comigo: o Espírito Santo está em mim e ele não fala português, nem inglês, nem espanhol, nem chinês. Ele fala a língua do céu. Diga comigo: quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo orando em mim. Diga: o diabo não sabe o que eu oro, os homens não sabem o que eu oro, nem eu sei o que eu oro. Diga: mas Deus sabe o que eu estou orando. Diga: e o meu Pai, que está em secreto, me recompensará em secreto.
Diga comigo: a oração em línguas coloca código no meu espírito. Diga aí: quando eu medito na palavra, esses códigos são revelados a mim. Se você se entregar à oração em línguas, e se você se entregar à meditação na palavra, eu não estou falando de ler, irmãos. Ler, você lê o jornal popular. Ler, você lê a revista Veja. Estou falando de você pegar a palavra de Deus e ficar horas. Pegar Romanos capítulo 8 e ler ele 80 vezes. Eu fiquei 3 meses lendo um salmo dia e noite. Os irmãos não aguentavam mais ver eu pregar naquele salmo. Mas 3 meses não faltou alimento pelo meu espírito em um salmo da Bíblia. Orando em línguas e meditando na palavra, construindo a vida interior. Deixa eu terminar com um testemunho. Estou entrando esses dias no hospital. O Espírito Santo falou para mim: entra no elevador e vai no 3º andar. Entrei no elevador, apertei o 3º andar, ouvindo a voz clara do Espírito. Quando o elevador abriu, estava no hospital de câncer. Uma mulher com câncer, com as mangueiras assim enfiadas no pescoço, uma bolsa. Ela bem magrinha. E do lado daquela mulher um homem sentado com o Evangelho de Allan Kardec na mão. Quando eu olhei aquele quadro, o Espírito Santo disse comigo: ame essa mulher. Eu nunca vi aquela mulher, nunca vi aquele homem. Fui na direção dela, irmãos, e abracei aquela mulher. O câncer estava exposto, literalmente. E eu tomei aquela mulher, irmãos, eu tomei um choro, eu comecei um choro. E eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a ministrar. Aquele homem fechou o livro, ele regalou 2 olhos. E à medida que eu comecei a ministrar, irmãos, aquela mulher começou a puxar as coisas que estavam no corpo dela. Eu coloquei aquela mulher de pé. Eu abracei aquela mulher e eu transmitia o amor e a vida de Deus para aquela mulher. Eu não conversei com ela, não perguntei o nome dela. Eu simplesmente soltei ela e ela saiu tirando o material do corpo e pegou um corredor. Eu só sei de uma coisa: aquela mulher foi curada pelo poder de Deus. Só isso que eu sei. É uma vida, irmãos. É uma vida. Agora o preço é muito alto, porque é uma entrega. É jejum após jejum. Desligue a sua televisão, queridos. Desligue a sua internet. Entregue-se ao Espírito Santo. Entregue-se a Deus e ande no poder de Deus, na vida poderosa que está em você, que é a vida do Espírito. E não satisfaça a sua carne. Quem está me entendendo? Diga comigo: é uma vida poderosa, mas que precisa ser edificada. Posso ouvir um amém? Diga comigo: crente que não ora, que não jejuma, que não adora, que não fica horas com a palavra, cura ninguém, manifesta nenhum poder, não realiza nada. Alguns anos atrás o Senhor falou comigo, me mandando ir para a África. Quando Ele falou: vai à África, eu estava no meu quarto. Eu saí para fora do quarto, eu termino com isso, disse para minha esposa, disse: bem, Deus me mandou ir à África. Agora escuta, Deus disse para mim: não peça oferta para ninguém. Eu comecei a orar, irmãos. Os 15 dias que eu estava orando, Deus falou comigo: leve a sua esposa. Eu chamei ela e disse: Deus mandou levar você na África, é para nós irmos juntos. Ela disse: então eu vou começar a organizar a viagem, vou começar. Eu disse: não, Deus disse que é para nós não pedirmos dinheiro a ninguém. Eu sou pastor de uma igreja razoável, irmãos. Tem ali 600 pessoas, irmãos prósperos, que me amam, que se eu falar para eles, eles pagariam a viagem para mim. Mas Deus disse: eu vou te levar à África. Faltava pouquíssimos dias para a viagem, eu já havia marcado e reservado as passagens. E a minha conta corrente, nada. Na véspera da viagem, começou a aparecer dinheiro na minha conta. Deus mandou todo o dinheiro da viagem. Eu fui em 4 países, preguei a palavra de Deus, voltei para o Brasil com dinheiro no bolso. Porque quando você vive nele, Ele é quem sustenta você.
Posso ouvir um amém? Diga, porque a vida no Espírito, ela é tão poderosa, que eu não vou mais depender de dinheiro. Irmãos, quem sustenta você não é o seu dinheiro. Esquece isso. Quem sustenta você é a vida de Deus que está em você. Você não é o que o seu patrão diz que você é. Você não é o que os seus pais dizem que você é. E você não é o que muitas pessoas aqui disseram que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é uma pessoa que pode todas as coisas nele. Posso ouvir um amém? Diga, eu sou uma pessoa que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos recebem essa palavra? Vamos ficar em pé, eu quero orar. Aleluia. 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 Coloque as suas mãos na posição de receber. Aleluia, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa vida. Aleluia. Eu queria que por um minuto você louvasse a Deus pelo Espírito Santo. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo. O Senhor está marcando algumas pessoas aqui essa noite, queridos. Chega de pecado, chega de uma vida dupla. O Senhor está chamando você para mergulhar nas águas do Espírito. Oh, raceira banderei canabandara. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Deus, adore a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, raceira banderei banai. É uma vida, irmãos, é uma vida. Oh, oh, Espírito Santo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Adore a Deus, querido, adore a Deus. Essa unção está poderosa nesse lugar aqui, irmãos. Deus quer que você se edifique, cresça no Espírito, cresça no Espírito, se torne gigante no Espírito, porque há muitos cânceres a ser curados. Há muitos cegos para serem curados, há muitos paralíticos para andarem. Oh, querido, a igreja precisa de andar no poder de Deus, e esse poder está numa vida que você constrói, orando no Espírito Santo, meditando na palavra, se entregando a Deus, adorando dia e noite. Oh, Senhor, derrama essa graça nesse lugar agora. Senhor, chama você, querido, para desligar a sua televisão. Senhor, chama você para desligar a internet. Use só para trabalhar, queridos. Não perca tempo, querido. Nós estamos vivendo a última hora. É hora de edificar uma vida espiritual, queridos. É tempo de mergulhar em Deus. É tempo de mergulhar no Espírito. É tempo de você se entregar ao Senhor agora. Aleluia, Pai Santo. Eu oro por eles agora, Senhor. Eu oro para que o entendimento deles sejam abertos. Eu oro para que o entendimento, os ouvidos deles sejam abertos. Abra-se o ouvido espiritual, os olhos espirituais deles, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu declaro aqui um povo que vai andar no poder de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, verdadeiras Anas, mulheres que se entregaram à casa do Senhor, se entregaram ao jejum e à oração. Homens, Pai, que terão a coragem de dizer não ao divertimento, terão coragem de dizer não ao pecado, dizer não ao prazer desse mundo, que vão se trancar com Deus hora após hora, que vão se trancar com a palavra, povo que vai mergulhar em Deus, nas profundidades de Deus, homens que vão andar no poder de Deus, homens que vai curar enfermos dessa cidade, homens que vai tocar vidas com poder, não com o poder da religião, mas com o poder do Espírito. Aleluia, aleluia. Levante as tuas mãos, você que recebe essa unção, levante as tuas mãos agora. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, toca eles agora, Pai, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, vem sobre eles agora com a tua unção. É o Senhor quem faz, eu não sou nada, eu nada sou. Senhor, é o Senhor quem faz. Senhor, acorda o espírito desse povo. Senhor, acorda o nosso espírito. Mais, Senhor, mais do teu entendimento, da vida do Senhor em nós.
Senhor, que eles tenham ânimo de dizer não ao pecado, dizer não à vida de comodismo, à vida de ativismo, Senhor, mas um povo entregue aqui ao Senhor, um povo depositado aos pés de Jesus. Pai, eu profetizo aqui jovens, mulheres e homens depositados aos pés de Jesus, como Maria, gente que vai se entregar a Deus, gente que vai se prostrar, gente que vai ficar horas com Ele no quarto, gente ousada que vai ter a coragem de entrar para o quarto, fechar a porta, ficar horas orando, ficar horas meditando, homens que vão se entregar ao jejum. É tempo de morte, irmãos, é tempo de morrer para que a glória de Deus se manifeste em nós. É tempo da igreja morrer. A igreja hoje tem dinheiro, mas não tem poder. A igreja primitiva não tinha ouro nem prata, mas tinha poder. A igreja hoje tem ouro e prata, mas não tem poder, porque os valores foram investidos. Uma igreja que está correndo atrás de dinheiro, mas não está correndo atrás da unção. Deus chama você para buscar a unção. Deus chama você para buscar a unção. A prosperidade você já tem, querido. Deus chama você para buscar a unção. Só aqueles que querem buscar a unção, levante as tuas mãos a Deus agora. Diga: Senhor, eu quero, eu estou pronto, eu vou entrar, eu vou mergulhar, eu vou me entregar. Só aqueles que querem de verdade, só aqueles que estão dispostos. Queridos, é tempo de avivamento. Essa geração tem que provar do avivamento, irmão. Nós não podemos mais nos conformar com cultos frios. As pessoas não podem entrar aqui e voltar para casa do mesmo jeito. Não, irmãos, é tempo de mergulhar em Deus. Eu declaro aqui um povo mergulhado no Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Essa igreja vai entrar num novo nível de oração, irmãos. Essa igreja vai entrar num novo nível de oração. O Senhor está derramando aqui uma unção essa noite que vai te incomodar. Você não vai conseguir mais ficar se divertindo o tempo todo. Você vai ficar incomodado. Essa palavra vai te incomodar, ela vai te levar para o quarto. Essa palavra vai te levar para a palavra. Essa palavra vai te levar para uma vida de oração diária, constante, em o nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Pai, eu te dou graças por esses homens e por essas mulheres que vão incendiar Goiânia. Queridos, Goiânia tem que ser incendiada com o fogo do Espírito, mas é preciso morrer para a carne, que em nós opere a morte para que neles opere a vida. Em nós tem que operar a morte para que neles opere a vida. Não ande na carne, ande no Espírito. Aleluia. Aqueles que podem aplaudir a palavra de Deus, aplaudam agora em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site
www.catedraldafamilia.com.br.